Oi, tá me ouvindo? Boa noite. Vendo, sensei. Tá. Movimenta o corpo. Quem precisar, se reorganiza. Se precisar sentar na cadeira, mudar do assento, não tem problema. Vamos seguir a leitura. Vamos seguir as pegadas de Buda na voz do Thich Nhat Hanh, do Thai. Capítulo 9. O caminho da compaixão. O casamento de Siddhartha e Yasodhara aconteceu no outono seguinte. Foi uma ocasião de grande alegria e celebração para todo o reino. A capital, Kapilavastu, foi decorada com bandeiras, lanternas, flores, e havia música por toda parte. Todas as vezes que Siddhartha e Yasodhara iam em sua carruagem, eram cumprimentados por ressonantes aplausos. Também visitaram aldeias e vilas, levando presentes, alimentos, roupas para muitas famílias pobres. O rei Suddhodana supervisionava de 3 palácios para o jovem casal, um para cada estação do ano. O palácio de verão foi construído sobre uma linda colina das terras altas, enquanto que o palácio da estação chuvosa e do inverno ficavam dentro dos limites da capital. Cada palácio possuía piscinas com flores de lótus, alguns com pálidos lótus azulados, outros com lótus cor-de-rosa e brancos. Os finos trajes do casal e suas sandálias, bem como o perfume do sândalo que usavam diariamente, vinham especialmente de Varanasi, a capital do reino de Cássia ao sudoeste. O rei Suddhodana estava em paz, agora que Siddhartha tinha seguido o caminho que desejava para seu filho. Pessoalmente, o rei selecionou os melhores músicos e dançarinos do reino para proporcionar contínuo entretenimento e deleite ao seu jovem filho e sua nora. A felicidade para Siddhartha e Yasodhara não vinha de uma vida pomposa, de prosperidade e posição social. A felicidade deles vinha de abrirem seus corações e compartilharem seus mais profundos pensamentos, um com o outro. Não se importavam com petiscos exóticos ou roupas prateadas e bufantes. Enquanto podiam apreciar a destreza de dançarinos e músicos, não se deixavam carregar pelos prazeres que isso lhes oferecia. Tinham seus próprios sonhos. Encontrar respostas relacionadas à busca espiritual e à renovação da sociedade. No verão seguinte, enquanto estavam sendo levados ao palácio de verão, pelo devoto Channa, o servo, Siddhartha apresentou a Yasodhara lugares através do reino que ela ainda não conhecia. Ficaram vários dias em cada localidade, algumas vezes passando a noite em casas comuns do povo, compartilhando da comida simples e dormindo em camas de cordas trançadas. Eles aprenderam muito sobre o modo de vida e os costumes de cada lugar que visitaram. Às vezes, eles encontravam uma miséria terrível, famílias com 9, 10 crianças, todas marcadas pela doença. Não importando o quão duro trabalhassem dia e noite, os seus pais não conseguiam ganhar o suficiente para manter tantas crianças. O sofrimento ia de mãos dadas com a vida dos camponeses. Siddhartha viu crianças com braços e pernas tão finos quanto gravetos e barrigas distendidas por vermes e desnutrição. Ele viu o deficiente
e debilitado, forçado a mendigar nas ruas. E estas cenas furtavam dele toda e qualquer felicidade. Viu pessoas presas em condições inescapáveis. Além da pobreza e doença, elas se viam oprimidas pelos brahmanes e não havia a quem reclamar. A capital era distante e mesmo que fossem até lá, quem as ajudaria? Ele sabia que nem mesmo um rei tinha poder para transformar aquela situação. Siddhartha, há muito, observava as atividades internas da corte real. Cada oficial tinha interesse em proteger e fortalecer seu próprio poder, não em aliviar o sofrimento daqueles necessitados. Ele tinha visto a poderosa conspiração de um contra o outro e não sentia nada além de aversão aos políticos. Sabia que mesmo a autoridade do seu próprio pai era frágil e restrita. Um rei não possuía verdadeira liberdade, mas sim era um prisioneiro da sua posição. Seu pai sempre fora consciente das muitas ganâncias e corrupções oficiais, mas era forçado a contar com estes mesmos indivíduos para manter a estabilidade de seu reino. Siddhartha percebeu que se estivesse no lugar do pai, teria de agir do mesmo modo. Compreendeu que apenas quando as pessoas superassem a ganância e a inveja em seus corações, as condições poderiam mudar. E assim seu desejo de buscar um caminho de liberação espiritual se reavivou. Yasodhara era brilhante e intuitiva. Compreendia as preocupações de Siddhartha e confiava que se ele resolvesse procurar o caminho da libertação, acabaria encontrando. Era, contudo, bastante pragmática também. Uma tal busca levaria meses, mesmo anos. No meio tempo, o sofrimento continuaria diariamente, assim a se desdobrar por toda parte. E assim ela acreditava ser importante responder imediatamente no momento presente. Ela discutiu com Siddhartha formas de aliviar o sofrimento dos membros mais pobres da sociedade. Vinha realizando um trabalho engajado por vários anos e seus esforços reduziam a miséria de algumas pessoas, o que trouxe um pouco de paz e felicidade ao seu próprio coração também. Yasodhara acreditava que com o suporte amoroso de Siddhartha poderia continuar tal trabalho por um longo tempo. De Kapilavastu vinham levas de todos os tipos de víveres e servos, para prover as necessidades do casal durante o verão. Siddhartha e Yasodhara devolviam a maioria dos servos, retendo apenas alguns. Devolviam a maioria dos servos, retendo apenas alguns para atendê-los com o jardim, cozinha e a zeladoria. E, é claro, retinham os serviços de Chana. E Yasodhara organizou uma vida diária tão simples quanto possível. Pessoalmente entrava na cozinha para orientar a preparação de refeições frugais, agradáveis a Siddhartha, e cuidava dos seus trajes com suas próprias mãos. Ela pedia orientação do esposo quanto aos projetos de ajuda a que pretendia dar continuidade quando retornassem à capital. Siddhartha compreendia a necessidade da esposa engajar-se na ação social e jamais falhou em expressar todo o seu apoio. Devido a isso, Yasodhara colocava ainda mais profunda confiança em seu marido. Mas, embora Siddhartha compreendesse o valor de trabalho da Yasodhara, sentia que sozinho o caminho escolhido por ela não poderia trazer verdadeira paz. As pessoas estavam enredadas não apenas em doenças e injustas condições sociais, mas nas ânsias e paixões
que elas mesmas criavam em seus próprios corações e mentes. E se Yasodhara caísse vítima do medo, da raiva, da amargura ou do desapontamento, onde encontraria a energia necessária para continuar seu trabalho? Siddhartha tinha experimentado a desconfiança, a frustração e dor quando viu como as coisas funcionavam no palácio e na sociedade. Ele sabia que alcançar a paz interior deveria ser o único alicerce para o verdadeiro trabalho social. Todavia não confiava tais pensamentos a Yasodhara, porque tinha medo de que provocassem somente incertezas e preocupação. Quando o casal retornou ao palácio de inverno, ocupou-se com uma corrente constante de visitantes. Yasodhara recebeu familiares e amigos com grande amabilidade e respeito, mas ficava ainda mais atenta quando Siddhartha falava com ele sobre filosofia, religião e a relação disto com a política e a sociedade. Mesmo quando ia e vinha para orientar os servos, Yasodhara não perdia uma palavra dessas conversações. Tinha esperanças de descobrir entre seus amigos alguns que pudessem gostar de se juntar ao trabalho dela com os pobres. Mas poucos demonstravam interesse por tais coisas. A maioria estava interessada apenas em celebrar e deleitar-se com bons momentos. Mesmo assim, Siddhartha e Yasodhara os recebiam pacientemente. Além de Siddhartha, havia uma outra pessoa que compreendia e de coração apoiava o esforço de Yasodhara. Gotami, a rainha Mahaprajapati. A rainha era mais preocupada com a felicidade de sua nora, pois sabia que se Yasodhara estivesse feliz, Siddhartha estaria feliz também. Aquela não era, todavia, a única razão para que apoiasse o belo trabalho de Yasodhara. Gotami era uma mulher de compaixão, e desde a primeira vez que acompanhara a visita que Yasodhara fez à pobre vila, compreendeu de uma vez por todas o verdadeiro valor do trabalho da nora. Não era apenas bens materiais doados aos pobres, como arroz, farinha, roupas e medicamentos, mas sim olhares gentis, mãos se ajudando e corações amorosos, aspirando responder diretamente àqueles que sofrem. A rainha Mahaprajapati não era como as outras mulheres do palácio. Frequentemente dizia a Yasodhara que as mulheres possuíam tanto sabedoria e força quanto os homens, e precisavam abraçar também as responsabilidades da sociedade. Já que as mulheres possuíam uma habilidade especial para criar cordialidade e felicidade em suas famílias, não havia motivo para permanecerem só na cozinha ou no palácio. Gotami encontrou em sua nora uma mulher com quem podia compartilhar verdadeira amizade, pois em si mesma Yasodhara era inteligente e independente. A rainha ofereceu não apenas a sua aprovação a Yasodhara, como trabalhou ao lado dela também. Vocês veem aí, já são duas mulheres, né? Que não estavam de passagem, né? Não estavam no segundo plano, né? Como a gente imagina sempre na história. Mas, ao mesmo tempo, tem essa clareza de Siddhartha, né? De Buda, de que essa transformação tem que ser interna, né? Essa verdadeira transformação social tem que vir de cada um de nós.
da realização de cada um de nós. Esse se pautar pelo fora, né? Pelas ações externas, elas ajudam, mas elas não dão esse suporte eterno, vamos dizer assim, né? De realização. Eterno no sentido de que você sempre pode voltar lá. Você se desestabiliza, alguma coisa te arrasta, mas você acha como voltar, né? Você encontra esse lugar de descanso em você mesmo, né? Mahaprajapati. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sensei, Ai, só queria falar, só repassar, não sei se é o momento de repassar do retiro do Mugon, que sim. vai ser no dia 19, as inscrições estão abertas, para quem quiser fazer, me procurar, ou no particular, ou nos grupos de WhatsApp, e eu acho que é isso. A gente tem o treinamento também, sábado novamente, para quem perdeu no outro. Se Isso, alguém perdeu, quiser ver o vídeo também, eu tenho o vídeo comigo, eu posso encaminhar para quem quiser ver o que aconteceu na semana passada. E é isso. tá. O treinamento que o Rokyo está falando é do Orioki, da prática das tigelas de Buda, que é o que a gente vai usar para fazer a refeição, o café da manhã e o almoço durante o retiro. Como a ideia é fazer um Mugon Sesshin, que é um retiro de silêncio, não vai ter leitura, não vai ter recitação de sutra de cerimônia, mas a gente vai procurar fazer a refeição nessas tigelas também em silêncio. E então a gente está fazendo essas aulas só para treinar vocês, mas na realidade não é para ficar muito obsessivo com isso. É entender a essência, né, da prática do Ryoki, que é zazen, é puro zazen, estar presente inteiro naquilo que você estiver fazendo, nessa apreciação dos alimentos, dos 6 sabores, das texturas, das cores, né? E não deixar que a mente divague, porque a tendência é a mente divagar em tudo, né? Em quase todas as ocasiões. Então, a gente está sempre trazendo ela de volta, que nem no zazen, né? A gente senta, a mente vai embora com o pensamento, a gente traz de volta, traz de volta, traz de volta. Esse é o exercício, né? É o caminho, vamos dizer assim. Então, quem nunca fez um retiro, é uma super oportunidade, porque é um dia só, começa às 7 da manhã, termina no zazen da noite, tem um intervalo grande das refeições para você preparar teu alimento. Como é que você prepara o teu alimento com presença, cortando, limpando, né? Não deixando a cozinha confusa, separando os alimentos antes de começar a cozinhar, enxergando o que você tem, né? É uma prática, assim, todo mundo, pelo menos que experimentou em julho, quando a gente fez o primeiro, revisitou a sua própria casa, porque você vive ela de outro lugar, diferente do que você vive no dia a dia, né? Então, eu convido vocês a fazer uma experiência, não tem risco nenhum, porque não deu conta, não segurou, não tem problema, né? Para um pouco, faz um intervalo maior, retoma na programação, no horário, né? Não tem... Enfim, vamos ver. Então, falem com o Rokyo. E também lembrando que a semana a gente tem a Fornada do Pão, eu não sei se ainda dá para encomendar, falem com a Iorim, né? Que a entrega é na sexta-feira, a fornada é amanhã, do pão e da granola também.
Eu acho que é isso. Vamos encerrar, então? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.